Saudações aeronáuticas! E aí, tudo bem com vocês? Vamos aí ver então duas coisas que aconteceram, ou melhor, a gente vai ver uma coisa que aconteceu e uma coisa que dá para melhorar, tá bom? E claro, né, aqui vocês sabem, não tem aquele sensacionalismo maravilhoso de alguns portais. Então a gente vai ver basicamente a visão dos passageiros. Tá? E também a visão, a minha visão como técnico ou como profissional da aviação. E aí vocês comparam, tá bom? Em relação ao que saiu na imprensa aí. Vamos lá, então. Bom, para quem não sabe o que aconteceu, um Airbus A330 da Delta, que ele ia sair daqui de São Paulo, ia lá para Atlanta, fazendo voo DL-104, tinha 272 passageiros a bordo. Durante a decolagem, deu os pipocos no motor esquerdo, com labaredas, faíscas, e ele ejetou material na pista, hein? A gente vai assistir a decolagem e eu vou comentando. Aqui a gente tem no Radar Box a saída do voo de ontem. Uma das pistas está em obras, né? Então só está sendo usado uma pista. Então, ó, durante a decolagem, dá os pipocos, e aí o piloto retorna. Foi até bem rápido o retorno de voo, ele só fez o circuito ali e retornou rapidamente. Subiu até 4.500 pés, só com o motor direito funcionando, porque o esquerdo simplesmente moeu. Foi assim que aconteceu o retorno. Então, aí, pum, voltou, pousou, e aí agora vamos assistir juntos, que aí eu vou comentando algumas coisas que aconteceram, que tem uma coisa que precisa melhorar bastante. Então, ó, logo que ele sai do chão, já ocorre o primeiro stall de compressor ali. Pode ser bird strike? Sim, bird strike é uma das coisas que causam isso, mas nesse momento nós não sabemos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que após a decolagem, quando tem agora, ó, esse é o momento em que o motor ele fica moído por dentro, e aí estilhaços dele caem, dá para ver uma chuva de estilhaços, tá vendo, ó? E esses estilhaços chegam na grama do aeroporto e iniciam um princípio de fogo ali, de incêndio. Não, logo na saída, a torre chama o Delta e fala assim que estou vendo fogo na sua asa. E aí o Delta responde, estamos cientes, vamos precisar voltar. Vamos entender assim, por que sai esse fogo de dentro do motor? Por que dá esses pipocos? Vocês estão vendo aí um desenho? Não é o mesmo motor do avião da Delta, isso é apenas para o vosso conhecimento. Então aqui, pensa que você está vendo o motor assim, aí eu passo uma faca aqui, ó, bem no meio dele, eu estou separando uma banda e você vai olhar assim, ó, lateralmente para o motor, tá? Aqui é onde tem o fan, que é aquele ventilador grandão que tem lá na frente do motor. Aqui é onde os bateriam pássaros. O ar entra por aqui, então se tivesse que bater um pássaro, ele bate normalmente aqui. E uma grande parte do ar, ele passa por fora do motor aqui, deixa eu tirar assim, ó. Vocês estão vendo aqui o ventilador girando? Aqui, ó. Então, esse ar que passa aqui por fora é 80% a 90% de potência do motor, é só o ventilador girando. Uma pequena parte do ar passa aqui por dentro, ó. E ele vai ser comprimido em vários discos de compressão. Então, o ar, ele tem uma pressão aqui e essa pressão vai aumentando conforme ele vai entrando. Quando chega perto da câmara de combustão, ele está com uma pressão gigantesca. E aí ele entra na câmara de combustão, mistura com combustível e o combustível inflama. E aí uns maçaricos joga esse ar em alta velocidade e energia que vai gerar a turbina. Esses motores, eles têm dois eixos. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esse eixo que está a turbina vermelha, ele mexe só uma parte do compressor. E essas turbinas aqui, ó, de trás, elas mexem o fan.
Então, é um eixo dentro do outro, independentes. Então, existe o compressor de alta com turbina de alta, compressor de baixa com turbina de baixa. Como a pressão aqui atrás, quando chega na turbina, é gigantesca e a temperatura, a gente está falando aí de coisa de 1.400 a 1.700 graus aqui na câmara de combustão, não é na turbina onde mede a temperatura, tá? Onde mede a temperatura é bem mais baixa, aí vai dar uns 800, 900 graus. Mas aqui na câmara, qualquer desbalanceamento de ar, o ar ele sempre tem que ir da parte da frente para a parte de trás. Quando ocorre ou uma pancada, ou uma blade dessa destrói, e o motor perde o balanceamento e o fluxo de ar, pode acontecer do ar querer, como a pressão aqui é muito maior do que na frente, o ar querer voltar para a frente do motor ao contrário. E é isso que faz o barulho de explosão que as pessoas escutam, o pipoco, ele faz bum, porque, pensa, isso aqui são várias locomotivas que estão girando, empurrando o ar para trás e o avião para frente. Imagina você pegar uma locomotiva que está a 200 km por hora e você coloca ela em ré e acelera. É isso que o ar vai tentar fazer se ele tentar voltar para frente do motor. Ele vai dar uma explosão gigantesca e vai ter labaredas, essa temperatura, essa energia toda que está aqui dentro, ela precisa sair por algum lugar. Muitas vezes sai pela frente, tanto é que na decolagem, com a câmera de frente, você vê isso, quanto também sai por trás do motor. Então é isso que faz o barulhão e o motor perder potência imediatamente, que é o chamado surge ou stall de compressor. Então, esse eixo de compressão aqui de alta pressão, ele é gigantesco, tá vendo? Ó? Começa uma blade larga e vai até pequenininha. Para evitar que às vezes haja um desbalanceamento de ar que vai fazer com que o motor dê stall, existem válvulas aqui, sétimo estágio, quarto estágio, que elas abrem para aliviar a pressão dentro do compressor e evitar essa tentativa de frear uma locomotiva em movimento, tá? E aí é isso que previne o stall de compressor e mantém o motor funcionando bonitão o tempo todo. Então, é um negócio muito testado, é um negócio muito seguro. As pessoas falam assim, é muito seguro, mas eu vi um monte de gente gritando a bordo, não foi? Sim, foi. Tem um monte de gente gritando a bordo e eu não tiro o medo que as pessoas sentiram, porque é uma situação inesperada, é muito barulhento, e como estava de noite, elas viram as labaredas. E nesse caso desse motor do evento de ontem, foi mais do que isso, porque o motor ejetou pedaços. Então foi realmente uma destruição do motor, que saíram pedaços. E aí, nesse momento, as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas vão ficar com medo. As pessoas que ficam com mais medo são as mais entrevistadas por jornais e tudo mais. Se bem que teve uma moça que deu uma reportagem para o G1, se eu não me engano, para a Globo, alguma coisa assim, que ela até foi, ela falou, não, aí todo mundo começou a gritar, mas o pouso foi tranquilo, foi até melhor do que um pouso normal. Ou seja, ela estava com os sentidos dela afiados ali. Mas os portais, eles vão buscar sempre a exceção. E é isso que influencia no medo de voar. Então, se eu falo para você assim, cada avião comercial tem 2 motores. Então, em Guarulhos, são aí uns 800, talvez, movimentos por dia, pouso e decolagens. Em Guarulhos somente, por dia. Então, se tem 800 aviões, vamos chutar aí 1.600 motores, que é o dobro. Você tem avião que tem 4, mas não vamos desconsiderar isso. Vamos chutar, conta de padaria só. 1.600 motores por dia, subindo e descendo em Guarulhos. E quantos anos fazem, ou faz, que vocês não escutam falar de um evento como esse? Bastante tempo, né? Então, 1.600 motores por dia funcionando muito bem. Então, essa é a visão que eu tenho da segurança da aviação. A aviação, a gente não mede a segurança pelas coisas que dão errado. A gente mede pelas coisas que dão certo. E todos os dias, milhares de aviões e motores decolam e pousam sem problemas. Então, é um negócio muito seguro. Quando acontece a exceção, aí entra o modo de vamos resgatar a vida. Aconteceu um problema, não é para acontecer, mas aconteceu. Então agora que aconteceu, vamos fazer esse avião voltar em segurança para o chão.
E é por isso que os pilotos treinam a cada 6 meses essas manobras de voltar para o aeroporto ou uma falha de motor logo após a decolagem. É sério, isso é uma das coisas que eles mais treinam. Porque se acontecer, eles têm que saber como o avião reage e o que eles têm que fazer. É para isso que serve o treinamento. Então, um treinamento bem feito deixa a pessoa proficiente e gera o resultado que a gente espera. Aconteceu uma falha de motor, não é para acontecer, mas aconteceu, ótimo. Para de subir, 4.500 pés, comunica que está voltando, volta. Agora pensa, esse avião ele estava com combustível para 10 horas é o tempo de voo, né? Então ele tinha muito mais do que 10 horas de combustível, porque tem a reserva e tudo mais. Ou seja, estava um avião super pesado e ele continua subindo com apenas um motor, faz a volta, pousa com uma velocidade bem maior, porque ele está muito mais pesado, não foi alijado o combustível, e ele para na pista, nos limites corretos da pista, freio, obviamente, ele vem a pegar fogo, eu vou comentar isso quando eu mostrar o vídeo, mas na operação inteira, não temos do que falar assim, que não é seguro. E claro que vocês sabem, né? Quem que apoia conteúdo informativo como o meu, de responsabilidade, que não é sensacionalista? Aqui, ó. Insider, moçada. E olha só, a Insider tá com uma promoção. Pagamento adiantado. Você tem mais 10% no Pix, além do desconto do meu cupom. Ou seja, você tem 15% de desconto no cupom se é a sua primeira compra, ou 10% de desconto no cupom se você já usa Insider, e mais o pagamento adiantado, mais 10% no Pix. É impossível você não aproveitar essas oportunidades. O link está aí na descrição e a Insider você já conhece. Ela desamassa no corpo, ela apoia criador de conteúdo que dá informação relevante. Ou seja, você tem que agradecer o conteúdo que eu faço clicando no link e comprando uma roupa. Você vai ficar bem vestido, cheirosinho, sem suar. E sem suar? Quase falei um sensual, hein? Mas também fica sensual com a roupa da Insider. E ó, o link tá aí na descrição, é só aproveitar. O cupom LITO já vai, e aí você junta tudo, ó. Pagamento adiantado, 10% de desconto no Pix. Elaiá, Insider. Obrigado por apoiar esses conteúdos informativos. Primeiro. Percebam que, apesar do barulho, né, as chamas, foi muito grande a explosão, porque realmente foi na hora que sai todo o material incandescente de lá. Mas o avião em nenhum momento ele balança a asa, ele faz qualquer coisa, ele está simplesmente mantendo o voo controlado e, do ponto de vista operacional, é como se não tivesse acontecido nada, se não tivesse o barulho e as chamas, tá? Nesse momento, o motor continua, aparentemente, funcionando. Assim, eu digo funcionando, ele não foi ainda desligado pela tripulação. Eles estão ainda confirmando o que está acontecendo, né? Eles já veem o stall, eles têm que baixar a manete, fazer o procedimento que eles têm que fazer. Então, aparentemente, ainda tem combustível chegando lá, aparentemente, tá? E o atrito... Aí tem umas pessoas mais desesperadas do que outras, né? Como se, assim, tá tentando chamar a atenção da tripulação. Acho que é essa pessoa que tá gritando, ei, ei.
né? Mas a tripulação a todo momento sabe o que está acontecendo. Eles têm todas as indicações lá na... Isso, pelo amor de Deus! Desce isso, pelo amor de Deus, que a moça, ela tá bastante nervosa, né, com tudo isso que tá acontecendo. Não tiro, né, a questão do nervosismo dela. Só que é preciso que as pessoas entendam que, assim, o avião tem o tempo que ele tem que subir, ele tem que fazer um circuito, os pilotos precisam aprontar o avião agora para pousar. Até o momento o avião estava configurado para decolar. Então são coisas que levam tempo. Teve acho que um jornalista que falou: demorou 9 minutos de pânico dentro do avião. Foi super rápido, 9 minutos o avião retornar para o aeroporto, tá? De toda a volta que ele tem que fazer e a tripulação trabalhando e preparando o avião para pousar. Então, quando a moça fala, põe isso no chão logo, não é assim, não vai, não funciona assim, tá? Tem que fazer o circuito e tem que pousar na pista correta. Eu não tinha assistido esse vídeo inteiro ainda. Mas agora o combustível já foi cortado, né? O motor foi cortado e não tem mais nada alimentando o fogo. Então ele não, até o momento do pouso, não tem mais nada fazendo esse motor pegar fogo. A gente pode ver porque não tem nenhum reflexo nas canoas do flap. Então, simplesmente o fato de desligar o motor, que corta o combustível que está indo para o motor, né, ele corta na asa, numa parte superior, já eliminou a questão do fogo. Então aqui é o vídeo do pouso, a gente vê que aqui já tem o princípiozinho de incêndio lá, dos pedaços que caíram do motor. Eles começaram o princípio de incêndio na grama do aeroporto. Delta 104, where is fire rescue stopping on the runway? Aí a torre fala que, ó, tem os veículos de bombeiros, né, na pista, e para ele parar na pista, o avião. Delta 104, Mayday, Mayday, where's fire rescue? E aí o avião entra agora, ele declara o Mayday e que, né, tá aguardando os bombeiros. On the way, the fire rescue on the way. E aí a torre fala, os bombeiros estão a caminho. Fire rescue, Delta 104, you on the frequency? Okay, Delta 104, the fire rescue is right behind you. Are you still showing a fire? Say, are you still showing a fire? Aí aqui entra assim, o avião chama e fala, bombeiros, vocês estão na frequência. Aí entra a torre e fala, os bombeiros estão atrás de você, né? Eles estão chegando. Aí, deixa eu só pegar mais uma informação aqui. Ó. Fire rescue, Delta 104, you on the frequency? Tá vendo? Ele pergunta, Fire Rescue, ou seja, bombeiros, vocês estão na frequência? Okay, Delta 104, the fire rescue is right behind you. Are you Aí a torre fala, ó, eles estão logo atrás de você. still showing a fire? Say, are you still showing a fire? E aí o piloto fala, digam, vocês estão vendo fogo? Vocês estão vendo fogo? Ele repete. We cannot see it. Let me ask it to the fire workers. A torre responde, a gente não consegue ver. Eu vou perguntar para os bombeiros. Are they on this frequency? E aí o cara pergunta, eles estão nessa frequência? No, they are not on this frequency. E aí a torre responde, eles não estão nessa frequência. Frequency are they on?
E aí ele pergunta, e que frequência que eles estão? And at U8F frequency, you cannot reach them. It has to be through me. E aí a torre responde, eles usam frequência UHF, você não pode falar com eles através dessa frequência, tem que ser através de mim, da torre. Okay, I need to know if they're still seeing a fire. E aí ele fala, eu preciso saber se eles ainda estão vendo fogo. I'm just asking, stand by. E a torre fala, eu estou perguntando, aguarde. A gente Delta tem... 104, where's fire rescue? E aí ele volta e fala, onde que tá os bombeiros? Tower Delta 104. Delta 104, there is no fire. They cannot see fire. They are right behind you. E aí a torre fala, não há fogo, eles não conseguem ver fogo lá, eles estão atrás de você. Okay, confirm no fire. Please confirm no fire. E aí ele fala, please, por favor, confirme, não há fogo, não há fogo. Por que que ele precisa dessa informação? Porque ele não sabe, e ele está na iminência de saber assim, eu preciso evacuar esse avião ou eu seguro as pessoas aqui? Porque evacuar um avião pode causar que algumas pessoas se firam, né? Pode causar ferimentos durante uma evacuação. Então ele precisa dessa informação, tem fogo ou não tem fogo, para ele decidir, eu evacuo o avião ou eu seguro todo mundo aqui? It's a starting fire on the landing gear. Aí a torre fala que tem um princípio de fogo no trem de pouso. Okay, are they fighting the fire? Are they fighting the fire? E aí o cara pergunta, eles estão apagando o fogo, né? Eles estão fighting the fire, eles estão apagando esse fogo? No, not yet. Aí a torre responde, não, ainda não. I need to know when they're fighting the fire. E aí ele fala, eu preciso saber se eles estão combatendo o fogo. Okay, I'll let you know. It's on the left side of your landing gear. E ela fala, eu vou te avisar. E fala outra coisa que fala que o fogo é no trem de pouso esquerdo. Okay, are you showing flames from the engine or the landing gear? E aí ele pergunta, ele quer confirmar assim, eles estão vendo chamas do motor ou do trem de pouso? On the landing gear. A torre Okay, fala, are they fighting the fire? Are they spraying on the landing gear? E aí ele fala de novo, eles estão combatendo fogo, eles estão jogando, né, spraying, né, jogando produto no trem de pouso, né, o extintor? They are not fighting the fire yet. I'm just checking. Stand by. E aí a torre responde que eles não estão combatendo ainda, eu preciso checar. Por que está acontecendo isso? Porque os bombeiros em Guarulhos, como acho que a grande maioria dos aeroportos do Brasil, não possuem uma frequência que fale diretamente com o avião. Precisa ter uma ponte, então o avião fala com a torre fala com o bombeiro responde para a torre fala para o avião. E tudo isso leva tempo. Tower Delta 104 needs to know if they're fighting fire. Aí o Delta volta e fala, eu preciso saber se eles estão combatendo fogo. I just couldn't get the information from them if they are starting or not to combat the fire. Aí a torre fala, eu não consegui ainda a resposta deles, lá de baixo, dos bombeiros, se eles estão combatendo fogo ou não. Well, I need to know very quickly. E aí o piloto fala, eu preciso saber rapidamente. They are requesting for you to shut down the engines. Aí a torre fala, eles estão pedindo para você desligar os motores. Right, engines are shutting down. Engines are shutting down. E aí eles falam, os motores estão sendo desligados. Se os motores estão ligados... Tower Delta 104, give me an update, please. Se os motores estão ligados, os bombeiros não conseguem se aproximar. E aí ele pede agora um update, né? Quer saber, e aí? Stand by. They're starting to combat the fire, Delta 104. They're starting now. Where is the fire? Left side of the aircraft at the landing gear. Aí a torre fala, eles estão combatendo fogo agora, começaram agora. E aí o piloto pergunta novamente, onde é o fogo? E a torre responde, no trem de pouso esquerdo. Okay, only at landing gear, please confirm. Aí ele fala, é só... Only on the landing gear. The 104, copy. Ele quer saber, é somente no landing gear. E aí a torre confirma que sim. E se ele tem indicação de fogo no motor, por que ele está perguntando?
porque a indicação de fogo nos motores são para a parte interna. Se o fogo for do lado externo, não existe indicação. É por isso que ele está toda hora pedindo a confirmação. Esse ângulo ficou estranho, a fumaça saindo ali, que dá a impressão que é do avião, mas lembra, essa fumaça é lá no capim, que está lá na cabeceira da pista. The 104, we need updates on the status so that we can determine whether we need to evacuate the airplane or if everyone can stay on board. Ele fala, eu preciso de um update, eu preciso definir se eu preciso evacuar o avião ou se as pessoas ficam a bordo. Okay, I'm just asking them. Thank you. Ela fala, preciso falar com os bombeiros. Tower Delta 104 needs an update now. Aí ele volta, porque tem esse tempo todo, ela não conseguiu ainda falar com os bombeiros, e aí o cara fala, eu preciso de um update agora. Give me 1 minute. Ela fala, me dê 1 minuto. You do not need to evacuate the aircraft. The fire is under control. Aí a torre vem e fala, você não precisa evacuar. Delta 104, copy, fire under control. E aí nesse momento relaxa, ele tem que comunicar com a tripulação de cabine, ó, não é necessária evacuação, não precisa preparar a cabine. É toda uma cadeia de comunicação para que as coisas saiam da maneira correta. Your left side to check your number 1 engine. 104, copy. Ela avisa que os bombeiros estão checando o motor esquerdo. Delta 104. 104, go ahead. They're still fighting the fire, but it seems you're going to have to evacuate the aircraft. Be prepared, and I'll let you know when it's safe to evacuate. Okay, is the fire under control? They say so, that it's under control, but apparently you're going to have to evacuate. Be prepared. I'll let you know when it's safe. I'm not going to evacuate if the fire is under control. Okay, let me check that. Essa eu não entendi, assim, acho que não, assim, se o fogo está sob controle, não é necessário evacuar, a não ser que, não sei, realmente aí o comandante fala, eu não vou evacuar se o fogo está sob controle. Delta 104, update, please. They're still fighting the fire on the landing gear and at the engine number 1. Roger. It's not safe to evacuate yet. Bom, aí acho que termina a comunicação. Essa última parte ficou meio confusa, assim, que o pessoal está combatendo fogo no trem de pouso e no motor esquerdo, mas anteriormente foi falado que só estava no trem de pouso o fogo. O que eu acho que precisa melhorar, e isso obviamente é o CENIPA que vai fazer a investigação, e se eles acharem que precisa ou melhorar ou não, mas eu estava vendo um documento, o John Sullivan, que é o gerente de proteção de fogo da British Airways, ela informa que muitos países têm comunicação, muitos aeroportos possuem comunicação dos bombeiros diretamente com a torre. Nos Estados Unidos isso é normal, assim, na frequência da torre em aeroportos grandes, os bombeiros conseguem falar diretamente com o avião, não precisa fazer ponte. E aí fala que em alguns países existe o problema da língua, né, se não for, aqui embaixo, to be able to communicate in English, ou para a tripulação de cockpit conseguir falar em outra língua para ver essa comunicação. Enfim, esse documento fala que isso melhora a segurança e pode diminuir o número de pessoas feridas pela rapidez com que se comunica sem usar uma ponte de comunicação. Então, eu não sei se existe, qual seria o problema para o Brasil adotar nos aeroportos principais os bombeiros terem uma frequência que consiga falar diretamente com o avião, uma frequência de emergência exclusiva e dedicada. Eu sei que para se conversar com o avião tem que ter um curso, um certificado, né, de comunicação, de radiooperador que os pilotos têm, os mecânicos possuem e tudo mais, porque a gente se comunica e comunicação por rádio sempre requer alguns critérios. Então, eu não sei qual seria a dificuldade, mas pelo que a gente viu da comunicação nesse evento, ela poderia ter sido mais acelerada se o bombeiro tivesse comunicação direta com o avião, principalmente o bombeiro que está in charge, como é que fala isso? Tá encarregado de resolver aquela emergência. Ele
tendo uma maneira de se comunicar, aceleraria muito, ao invés da a torre ter que falar com ele, aí faz a pergunta, e aí, como é que tá o fogo? Aí ele vai ver como é que tá, aí responde para a torre, aí a torre fala para o avião, quando a torre vai falar, o avião já quer saber outra coisa. Então, eu acho que seria interessante se pudesse haver essa frequência dedicada para o pessoal que combate fogo em aeroportos de grande porte, assim como Guarulhos, Congonhas, Viracopos, aeroportos grandes, né, comerciais. Então, acho que esse seria o único porém, assim, dessa emergência toda, assim, que eu vi. De resto, eu achei que foi tudo muito bem controlado, assim, foi no horário em que o espaço aéreo não estava tão desgraçado em Guarulhos como é, e uma pista já estava fechada, né, então só estava uma pista operando. Então, no geral, assim, a emergência foi bem manuseada, exceto por esse porém aí que eu achei que a comunicação poderia melhorar bastante. Acho que foi meio frustrante ali para os pilotos quererem saber o que está acontecendo para tomar uma decisão rápida e não ter a informação de maneira rápida. Bom, essa pergunta aí, se não tem perigo do fogo chegar no tanque. Então, aqui no pylon, onde o motor está instalado, nessa área, existe uma área seca de tanque aqui, em que não tem combustível, justamente para evitar o risco maior de ter um fogo aqui que entrasse em combustão com o combustível. Lembrando que para existir combustão tem que ter oxigênio. Então, se tem dentro dos tanques dos aviões hoje em dia, o que está pressionando eles ali, principalmente quando está vazio, né? Não quando ele está cheio, mas quando está vazio, no caso de cheio, nem tem espaço para muita coisa ali. É nitrogênio, que não alimenta fogo. Então, tudo isso é para evitar incêndios na asa, tá? E a asa também, ela tem flame arrestors, que é uma chama não consegue entrar, tem várias coisas de segurança, tá bom? O Valdir Farias perguntou. Lito, seria perigoso alijar o combustível com o motor faiscando? Parabéns pelo canal. Então, o motor fica aqui, o alijamento, ele fica mais aqui, na ponta da asa. Então, ele é jogado muito distante do local da chama. Então, não seria um grande risco, mas existe um procedimento a cumprir caso haja fogo no motor. Tá? Então, é uma resposta que não responde tudo. O ideal é você apagar o fogo que existe no motor para poder alijar. Mas fica bem distante o bico de alijamento da fonte de calor. E como se apaga fogo com o avião voando, se o fogo for do lado de fora? Que eu falei que não tem extinção, né, em fogo do lado de fora do motor, por causa do oxigênio. O oxigênio está alimentando o ar. Então, você aumenta a quantidade de oxigênio. Você acelera o avião, e aí o excesso de oxigênio vai apagar o fogo. Comentarista de live. Parece que o avião não demonstrou nenhuma instabilidade na decolagem, mesmo após explosão. Incrível. É feito para isso. Na verdade, ele demonstrou um pouquinho, sim. Ele tem um movimento, né? Se vocês verem o vídeo de novo com mais cuidado, você vai ver que o motor que falhou foi esse aqui. Então, na hora que esse motor falha, o avião ele faz um movimento para a esquerda, porque esse motor está em potência de decolagem. Então, existe esse movimento para a esquerda que é corrigido, o software, o fly-by-wire corrige, e o LEM aqui também é acionado para manter o avião voando estabilizado, sob controle. É para isso que ele é feito toda a engenharia dele. Mas é legal isso aí. Tem como saber quanto tempo leva para um concerto desses? Os mecânicos têm que ir até Guarulhos? Desculpa a pergunta, sou leiga e fiquei curiosa. Pati, então o tempo depende da logística. Eu vou te falar como funciona geralmente nas empresas aéreas internacionais grandes, como a Delta, United e American. Existe uma equipe dedicada a trocar motores. Então, quando acontece isso, e essa equipe ela tem visto válido para todos os países onde a empresa aérea voa. Quando ocorre um incidente como esse, a engenharia já sabe que vai trocar esse motor. Tem que sair esse motor da asa. Então entra em contato com todo esse pessoal e eles já, hoje mesmo, ele já saiu. Isso aconteceu ontem, né? Então, se o voo não estiver saindo dos Estados Unidos, eles atrasariam o voo até conseguir botar esse pessoal a bordo, para eles já chegarem aqui hoje de manhã e já começar a trabalhar. Mas como eles provavelmente não conseguiram, porque foi muito tarde da noite, eles vêm hoje à noite. Então, eles chegam aqui amanhã de manhã. A equipe de manutenção. Aí depois tem toda a equipe de logística que precisa saber onde tem um motor desse, em qual lugar está, fretar
um avião de carga, que tem que botar esse motor dentro de um cargueiro e trazer até o Brasil. Enquanto isso, esse motor está sendo removido da asa e colocado em a gente chama de dolly, um carrinho especial onde o motor vai ficar, para que quando o motor novo chegue, você já consiga colocar na asa e esse velho, com esse dolly, já vai embarcar no cargueiro e vai embora. Então, se tudo correr muito bem, para fazer um socorro desse assim externo, vai aí 4 a 5 dias com o avião parado. Se for extremamente eficiente, 4 dias. Porque aí depende se vai ter hangar disponível, se vão deixar trocar no hangar, se não vai, como é que tá o tempo, essas coisas todas influenciam, tá? Mas é uma média, assim, 4 ou 5 dias para trocar. Diga. Ele ter feito o retorno ao aeroporto em cima da asa direita foi proposital? Não, no caso de Guarulhos, não, porque se ele faz pelo lado esquerdo, ele teria que subir bem mais por causa da serra, que foi onde os mamonas bateram. Então, no caso, fazer pela direita permitiu com que ele pudesse ficar mais baixo, a 4.500 pés, ao invés de 6.000 pés, como teria que ser pelo outro lado. Mas você fazer a curva para o lado do motor bom é sempre o ideal, mas não quer dizer que você não possa fazer para o outro lado. Hoje em dia pode, no passado era mais crítico isso. Depois desse evento, essa forma de contato pode mudar? Depende, Amanda. Como eu falei, eu não sei exatamente por que é assim, se existem alguns complicadores, aí é feita toda uma análise de risco, mas se o CENIPA, por exemplo, achar que melhoraria, elevaria o nível de segurança para eventos de emergência, aí o CENIPA pode recomendar no relatório final. Mas eu te digo que não é obrigatório. Não é obrigatório que os bombeiros tenham uma frequência que fale diretamente com o avião, tá? Isso no mundo inteiro. Não é obrigatório, é opcional. Como fica a escala dos pilotos após um evento como esse? Imagino que o estresse seja grande. Eles voam normal ou tem algum tipo de repouso? Parabéns pelo trabalho. Neste caso em si, não foi é o que eu falo, eles são treinados no simulador de voo a cada 6 meses para fazer esse tipo de evento, uma perda de motor na decolagem. Então, não é um evento altamente estressante para eles, como uma falha totalmente fora do padrão do que eles estão treinados para fazer. Então, nesse caso, o piloto, se ele tiver ok, chegou no hotel, tá ok, amanhã já embarca. Se bem que a tripulação que chegou hoje, é elas que vão embora amanhã, né? Então, essa tripulação já deve ter ido embora hoje à noite, no voo de hoje, e foram sem trabalhar, mais por um problema de escala do que o problema do estresse. Torre de controle Uberaba. A falta de agilidade e precisão nas informações poderia ter custado vidas. Esse incidente serve de lição para os próximos voos. Sim, é o que eu falo. Se precisar de melhoria, o CENIPA vai colocar isso no relatório. Lito, dadas as devidas proporções, mas no helpdesk a gente sempre atualiza o usuário a cada 30 segundos, por exemplo. A controladora poderia ter atualizado o piloto mesmo que fosse com o weight checking. É que ela não tinha as informações também, né? Ela dependia, a torre estava dependendo das informações que vinham dos bombeiros que estavam combatendo para poder passar alguma coisa. E nesse caso, né, para falar só estou checando, não é uma resposta que a tripulação espera para tomar uma decisão. A grande questão é que eles estavam na iminência de comandar uma evacuação. Vocês viram, teve um evento mês passado com o United, lá, não lembro que aeroporto que era, do 787, que teve um princípio de incêndio que eles tomaram a decisão de evacuar o avião na pista, o que acabou machucando algumas pessoas. Então, são decisões que eles precisam ter informação para tomar. Isso é baseado em CRM. Lito, porque em certas situações de retorno, logo após a decolagem, alija-se o combustível e nesse não precisou. Então é por causa da urgência que tinha. Como era fogo e não se sabia se estava comprometendo ou não, o fogo é um risco muito grande para o avião. Então volta-se para o aeroporto imediatamente. O que é o complicador disso? Você pousa com uma velocidade muito mais rápida, porque o avião está muito pesado. Então você está sem um motor, o avião está muito pesado, então a velocidade de pouso é muito veloz, e é por isso que o freio pegou fogo, porque ele precisa parar o avião na pista, e parou, só que a transferência de energia, de velocidade, para parar um avião super pesado, gerou o fogo. Se não fosse urgente,
aí ele não precisaria voltar, ele pode fazer os cheques e fazer alguma coisa antes de decidir voltar pro aeroporto. Depois da troca, Lito, é confiável voar nessa aeronave? Opa, quando se troca um motor de avião, se você visse a quantidade de papelada que tem para assinar e tudo mais, super seguro. Lito, o motor velho é recuperado ou descartado? E o que ficou? Eles vão revisar? O motor colocado é novo? Como fica o manual de operação da aeronave? Um motor novo e outro velho. Valeu. Então, o motor velho, esse motor, ele vai ser descartado. Tudo que tinha ali dentro dele moeu. Assim, algumas coisas, né? O disco do fan, se não danificou, pode ser aproveitado. Algumas peças podem ser aproveitadas. Mas o núcleo do motor, esse é lixo. Esse vai para o lixo. Então, esse é o motor velho. O motor colocado é novo? Não, é um motor que foi revisado. Pode ser novo também, mas é raro ter um motor 4060 novo. É um motor que já voou, é motor de reserva, que está tudo em perfeitas condições para ser colocado. E como fica o manual de operação da aeronave? Isso não muda nada. Um motor novo e outro velho. Valeu. Não, é até ideal que os motores tenham horas diferentes entre um e outro. É tudo controlado por hora. Tá? Então é até bom que sejam horas diferentes, porque se alguma coisa afeta o motor até determinada hora, não afeta o outro, tá bom? Boa noite, Lito, de Portugal. Por que o avião, após uma explosão, fez um voo de retorno no aeroporto numa altitude muito baixa? É normal? Um abraço. Não, ele estava na altitude ali, circulando pela direita em Guarulhos, ele estava na altitude ok. E como é um retorno de urgência, assim, ele não precisaria cumprir com todo... Ele estava sob vetor ali da torre. Aqui não tem a comunicação entre os dois da volta, mas houve uma comunicação entre eles, e ele voltou direto, assim, porque ele teria que subir para depois começar a descer, então ele teria que afastar mais. Como ele quis pousar mais próximo da pista, então foi uma decisão e sem problema. Assim, é o piloto em comando quem decide. Lito, e se esse fogo começasse no meio do nada, cruzando a Amazônia, o desespero seria maior do que decolando de um aeroporto grande? Não seria maior, seria até mais tranquilo, porque está voando alto e tem tempo de resolver várias coisas. O horário mais crítico foi justamente esse que aconteceu, logo após a decolagem. Se fosse preciso dumping, como fazê-lo em área metropolitana densa? Joga em cima das pessoas? Não chega no chão combustível. Com a velocidade do avião e o tipo de bico que faz vou usar uma palavra em português bonito, o espargimento do combustível, ele evapora, ele não chega no chão como líquido. Só se ele estiver muito baixo, que vai chegar como líquido, mas ele evapora. Lito, seja sincero, você dentro do avião, vendo chama, ficaria com medo? Um abraço. Medo não. Eu ficaria apreensivo, pensando que a tripulação tem que fazer o que ela foi treinada para fazer. Só isso. Agora, esse tipo de fogo, tá? Se for alguma coisa dentro da cabine, aí sim, eu ficaria bastante preocupado e provavelmente com medo. Felizmente não é um evento que acontece fogo na cabine de maneira tão rápida, por causa dos materiais que são usados hoje. Mas aí, dentro da cabine, eu ficaria com fogo. Mas lá fora, não. Legal, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Acho que eu quis só falar desse caso aí para combater um pouco a quantidade de drama que é feito quando acontece isso, né, nos portais, mas também entendo. Acabou de sair um livro recente aí que fala sobre a desinformação. Eu vou mostrar esse vídeo, esse livro para vocês. Acompanhe os stories, tá? Sensacional, e fala justamente de como a imprensa ela precisa preencher o tempo dela com informações ultravelozes, enquanto a investigação ainda precisa seguir os ritos. Enfim, é um livro sensacional, vou recomendar para todo mundo, e me acompanha aí no Instagram, que eu vou falar dele. Mais uma vez, agradecendo o SBGR Live pelas imagens que vocês deixam a gente aí usar. Muito obrigado, vocês são demais. Ó, pessoal, faz doação lá no canal do SBGR Live, hein? Um grande abraço e até o próximo voo.